Já parou pra pensar que ser parte da comunidade LGBTQIAPN+, vai muito além do que se relacionar romântica e sexualmente com uma outra pessoa, ou seja, validar a sua sexualidade ou seu gênero no outro, ou na aprovação dos outros? A gente percebe muito isso, eu acho que na infância, quando ainda não existe muito o ficar, ou sexo, ou beijar e tal, mas já existe o medo, o bullying, a gente querer se expressar, querer se vestir de algumas formas, falar de algumas formas, tocar em determinados assuntos, e a gente não poder, a gente querer acessar alguns lugares, a gente sentir que a gente não é bem-vindo ali, a gente vê um núcleo familiar e pensar, nossa, será que um dia eu vou ter uma família? E óbvio, a gente fica adolescente, a gente fica adulto, a gente vai sim querer beijar, querer se relacionar com outras pessoas românticas e sexualmente, isso também faz parte da nossa descoberta, da nossa sexualidade. Mas eu acho que esse questionamento volta também quando a gente fica mais adulto, talvez ali perto dos 30, varia de pessoa pra pessoa. Mas volta aquele pensamento do tipo, será que eu vou me encaixar no mercado de trabalho? Será que eu vou ter filho? Quem vai cuidar de mim quando eu ficar velho, se eu talvez não for ter essa estrutura familiar, mamãe, papai e filhinhos? Eu assisti recentemente Soulmate, ou Alma Gêmea, série que tá disponível na Netflix, e eu fiquei pensando exatamente isso. Como que, principalmente para pessoas que são da comunidade LGBTQIAPN+, muitas vezes quem vai ser a sua família não é a sua família tradicional, o seu núcleo familiar de sangue. Muitas vezes não é a sua família tradicional que vai te apoiar, te acolher, ter uma relação ali de afeto, de cuidado, de carinho, de troca. E esse lugar, esse refúgio vai vir justamente de amigos, pessoas fora ali da sua família, que vão estabelecer relações com você que você jamais imaginou que você teria com essas pessoas, e que não necessariamente vão ser românticas e sexuais. E é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo, nessa análise, reflexão e crítica de Soulmate. Não sei se eu me arrependi de ter posto essa peruca. Vocês que lutem, eu que lute depois se eu me odiar a minha cara. Só um adendo, talvez eu olhe um pouco pra baixo de vez em quando, mas é porque eu escrevi um roteiro sobre essa análise e essa crítica e eu não quero deixar nada de lado. Então às vezes eu bato o olho aqui embaixo pra ver se eu não tô pulando nada, mas eu não estou lendo um teleprompter e não é tipo eu lendo um texto corrido, é só pra ver se eu não pulei nada, tá bom? Nesse primeiro momento do vídeo eu não vou dar nenhum spoiler, então pessoas que não assistiram a série, fiquem. Eu vou dar um breve contexto pra ver se vocês gostam e depois quando for ter spoiler eu aviso, tá bom? Soulmate, ou Alma Gêmea, estreou na Netflix no dia 14 de maio, e apesar de ser assinado como uma produção japonês, eu consideraria ela uma obra entre 3 países, basicamente, Alemanha, Japão e Coreia do Sul, porque tem equipes relativamente grandes em ambos os países, e esses 3 locais são igualmente importantes pra narrativa. A série tá com um elenco principal aí de peso, a gente tem o Izumura Hayato, que talvez vocês tenham visto ele em Alice in Borderland, e o famoso Ok Taecyeon, que é um ator coreano, ex-membro do 2PM, já fez vários K-dramas, mas vocês também devem ter visto ele num dos mais famosos, que foi Vincenzo. O Hayato interpreta o Ryu, e o Ryu é um estudante universitário ali do time de hockey, eu achei bem Heated Rivalry da vida, o comecinho ali. E ele começa a ser atormentado depois que um membro do time de hockey, o Arata, se declara pra ele, fala que gosta dele e os cambal. E ele fica, Jesus, eu nunca cheguei nesse nível, nunca tinha parado pra pensar nisso. E o que acontece é que descobrem, e esse Arata passa a sofrer bullying, virar fofoca ali de corredor, até chegar no extremo de, ao que tudo deixa entender ali, ele tenta tirar a própria vida. Isso acaba com a cabeça do Ryu, porque ele não se declarou, ele não falou nada, ele não defendeu o amigo, não deu nenhuma resposta pra ele, e ele acaba indo buscar um refúgio na casa da Sumiko, uma amiga dele que mora em Berlim, né? Mora e estuda em Berlim, na Alemanha. A Sumiko, ela vai oferecer pra ele esse lugar de afeto, esse lugar de refúgio que ele provavelmente não teria na família pra lidar com esse momento que ele tá. Então ele vai passar as férias lá. E ele acaba conhecendo lá na Alemanha o Johan, que é interpretado pelo Taecyeon. Ele é um lutador de boxe que rala muito pra sustentar a irmã, que estuda medicina também ali em Berlim. E o jeito que eles se conhecem é muito simbólico, porque eles se conhecem numa igreja. O Ryu, ele tá lá desolado, ele vai na igreja que tá vazia, e ele entra no confessionário e acaba desabando ali, falando, ah, meu Deus, devia ter feito alguma coisa, devia ter falado alguma coisa, aceitado o amor do menino e os cambala 4. E quem tá do outro lado ali do confessionário não é um padre, é o Johan. Só que nesse momento a igreja começa a pegar fogo. E o Ryu meio que, sei lá, acho que ele interpreta isso como um sinal divino de que chegou minha hora, acho que é um sinal de Deus aqui, de que eu devia partir dessa pra melhor. E ele fica na igreja pegando fogo e deita ali no banco meio que pra
e dessa pra melhor. E o Johan salva ele, tira ele ali da igreja. Esse incêndio ele pode parecer um evento randômico, meio que criado ali no roteiro só pra fazer o Johan e o Ryu se conhecerem. Mas um detalhe muito importante é que quem tacou fogo na igreja foi um menino que horas antes o Ryu ouve pela janela do apartamento da amiga discutindo com o pai em alemão. O pai tá ali pistola, que ele é gay, ele não queria uma pessoa gay na família e que Deus não vai aceitar ele, os cambau. E o menino vai lá e taca fogo na igreja. Guardem essa informação que eu vou trazer lá mais pra frente numa análise mais aprofundada. Mas por enquanto, sem spoilers, vamos continuar nesse início de série. Depois o Ryu vai e descobre que o Johan é lutador, né? Ele acaba indo numa luta que o Johan tá ali participando. E ele, a amiga dele, a Sumiko, conhece a irmã do Johan, eles torcem pra ele e eles acabam saindo juntos depois da luta. Ele conhece o Johan um pouco mais intimamente, descobre que o Johan luta e é umas trambicagens, assim, ele é meio que financiado por, tipo, um lobista, assim, das lutas, que paga o Johan até pra perder, né? Ele com certeza é envolvido nesses esquemas de aposta de luta. E o Johan não quer mais essa vida pra ele e decide jogar o dinheiro na cara do cara e falar, vazei, vazei. E aí, Johan volta pra Coreia, Ryu volta pro Japão. Mas eles mantêm contato ali por mensagem. Esse é o contexto da série, é o início da narrativa, é o start de tudo. Então essa é a sinopse pra quem não assistiu, talvez tenha um gostinho do que vai acontecer. E a partir daqui a gente vai pra uma análise e teremos spoilers. Então a partir daqui, se você não assistiu, vai lá assistir e volta aqui depois pra gente ter esse momento juntos de análise, reflexão e crítica de alguns momentos chaves da série. Bom, depois disso, para você que assistiu, vários eventos vão acontecer que colocam esse trio, Ryu, Johan e Sumiko, como família um do outro. Ou seja, amigos como estrutura um do outro nessa terra aí de desesperança, desencantamento pelo mundo, desilusão com várias coisas que acontecem na vida um do outro. Lembra que eu falei lá atrás, para vocês guardarem essa informação do menino alemão que briga com o pai e taca fogo na igreja? Percebam que o evento que põe o Ryu e o Johan juntos nada mais é do que uma fissura familiar. É um jovem gay não tendo amor, acolhimento e apoio do próprio pai, da própria estrutura familiar tradicional dele, sendo levado a um evento extremo de atear fogo em uma igreja, que é uma instituição religiosa que a gente sabe que ideologicamente embutiu essa ideologia de Deus não quer que você seja gay ali na família e causou essa fissura familiar, esse não amor ao filho, ao próximo ali. E é justamente desse evento, que uma nova família não tradicional vai surgir, que é o Ryu, o Johan e a Sumiko. E a gente percebe isso evento após evento na série. Ali na Alemanha mesmo, no primeiro episódio, a Sumiko, ela já faz o papel pro Ryu e também pro Johan e pra irmã, depois que eles saem da luta, de família, de acolhimento, de oferecer a casa para eles dormirem, oferecer apoio, oferecer ali afeto. Posteriormente, ali mais pro meio, quando a barra aperta pro Johan, ele volta pra Coreia, faz o exército, sai do exército, se ferra, vai trabalhar num lugar insalubre, se isola ali. Quem vai buscar ele e convida ele para morar no Japão é o Ryu. E aí o Ryu vai fazer esse papel de família do Johan. Leva ele, oferece uma casa, comida, acolhimento, ajuda ele a arranjar um emprego, estudar japonês para conseguir entrar na faculdade, para se tornar professor. Apresenta até o Johan para a família do Ryu, para que o Johan possa viver pela primeira vez esses eventos familiares tradicionais que ele foi privado de ter e ele nunca teve acesso na vida. Depois, mais pra frente, a Sumiko engravida, o marido dela morre antes do bebê nascer, e quem vai ser a família dela é o Johan e o Ryu. O Johan vai lá e oferece, olha, vem morar com a gente, quase que nesse ato de troca, de retribuição pelo acolhimento que a Sumiko deu a eles lá na Alemanha. Então a Sumiko vai grávida morar com o Ryu e o Johan, que passam a ser pais dessa criança, literalmente guardiões também dessa criança, formando ali um núcleo familiar nada tradicional de 2 homens e uma mulher que dividem a guarda ali. Os dois vão lá buscar a bebê na creche, eles dividem as responsabilidades familiares, o cuidado. O Ryu até leva a Sumiko, a bebê e o Johan pro interior para conhecer os pais dele. Os pais do Ryu meio que adotam a Sumiko e a bebê como se fosse uma filha e uma neta também. Então um próprio núcleo familiar tradicional abre mão de algumas convenções para aceitar essa pessoa que nem é esposa, nem filha do Ryu, já que a Sumiko também ali não tem uma família presente para ela. Inclusive tem uma frase da mãe do Ryu que é bem bonita, que ela fala pra Sumiko quando elas estão juntas, né, enquanto a Sumiko ainda tá grávida: ser família não garante que um entenda o outro, isso é uma ilusão.
Então ela mesma parece ter essa experiência de que a família não vai necessariamente te atender e te acolher quando você precisa. E ela se coloca à disposição para ser essa família dela. E lá pro final, pros últimos episódios, a gente tem pela última vez o Ryu vai atrás do Johan, que tá doente, ele esconde que ele tá doente e foge justamente para não ser esse fardo que o Ryu vai sentir necessidade de cuidar. Então ele tá com uma doença ali degenerativa, autoimune, ele volta pra Coreia fugido, sem falar pra onde ele foi, passam-se anos e o Ryu vai atrás dele e passa a cuidar dele e falar, nós vamos morrer juntos, eu vou cuidar de você, eu tô aqui pra isso. Então ele faz esse papel de família, de marido, digamos assim, e de cuidado, independentemente se eles têm um relacionamento amoroso, sexual, um namoro ou não. E aí a gente fecha a série sem que eles deem um beijo sequer. O que leva a gente para um segundo ponto aqui. Essa série é um bromance? Muitas pessoas que acompanham BL se questionam se por não ter ali o beijo, o sexo, o hot, ela não seria classificada como um bromance. E eu já digo pra vocês que eu não classificaria ela como um bromance, e eu vou explicar o porquê. Vamos pensar o que classifica um bromance, o que seria um bromance ou esse fishing. Bom, no bromance geralmente é insinuado ali que dois caras vão ficar juntos ou tem uma química. Então, através das cenas, tem trocas de olhares, uma tensão sexual ali crescente, planos deles talvez se tocando, se olhando, e isso tudo vai criando uma expectativa no espectador de que existe um romance ali, existe uma coisa a mais ali do que só uma amizade, mas isso nunca é entregue. E geralmente os bromances não só instigam a gente a achar que esse casal vai ser consumado, de fato vai acontecer, mas também não aborda nada sobre a comunidade e as dores da comunidade LGBTQIAPN+. Ou seja, o bromance não vai servir nem hot, nem vai servir posicionamento. E depois de tudo isso que eu falei lá atrás nesse vídeo, sobre essa questão familiar e esse acolhimento familiar fora de um núcleo familiar tradicional, não tem como a gente falar que essa série não se posiciona acerca de dores e questões que a comunidade LGBTQIAPN+, tem. Desde o primeiro episódio, ela se posiciona. A gente até poderia questionar que talvez tenha faltado ali um pouco de audácia para falar de algumas questões e mostrar algumas coisas de uma forma mais direta. Ou até questionar que no mundo real, até parece que dois caras que talvez se gostem ali morando juntos, não iam ter nenhum contatinho, um negocinho ali acontecendo. A gente até pode questionar isso. Mas talvez deixo outra reflexão aqui. Talvez a série simplesmente não queria cair numa heteronormatividade. Ao colocar os dois ali se pegando, se beijando ou sendo namorado, talvez a série não tivesse tempo de desenvolver isso sem morrer pela própria boca e colocar, numa tentativa de desconstruir a família heteronormativa, um casal heteronormativo acontecendo. Para exemplificar melhor a ideia, eu queria ler um trechinho desse livro aqui, que é Introdução à Teoria do Cinema, do Robert Steen. Não é o meu livro favorito, mas é um livro que a gente lê no primeiro ano da faculdade de cinema e que tem um capítulo aqui, bem curto, diga-se de passagem, sobre teoria queer. E aqui ele fala sobre, na hora de representar ali no cinema pessoas queer, muitas vezes existe uma heterossexualidade compulsória. Ou seja, é assinalado ali nas cenas oposições binárias, masculinidade versus feminilidade, atividade versus passividade. E isso acaba, masculinizando a homossexualidade. Ou seja, a série é uma minissérie de 8 episódios que foca em desenvolver justamente essa questão familiar que eu trouxe. Provavelmente ela não teria tempo de desenvolver mais uma parte romântica e sexual ali entre os dois. Então talvez ao colocar isso fosse um desserviço à narrativa da série de desconstruir um núcleo familiar, porque ela acabaria colocando de uma forma simples e rápida e criando um casal ali heteronormativo, numa narrativa que justamente desconstrói a ideia de família heteronormativa. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o nome do livro, o autor e o capítulo que esse trecho que eu li tá, para quem quiser ir ler e se aprofundar mais. Mas o que é importante é que a série não é isenta. Ela fala de relações homoafetivas. Ela fala de bullying, de trauma e do que é família para essas pessoas. Ela banca isso. Se for para classificar e colocar numa caixinha, eu diria que é uma série queer. Porque muitas vezes uma obra ela vai servir para a comunidade não mostrando diretamente o relacionamento. E aí a gente volta porque a gente estava discutindo lá no comecinho desse vídeo que ser gay, ser parte da comunidade vai muito mais do que ter ou não um namorado, beijar ou não alguém, se relacionar sexualmente com alguém, poder andar com essa pessoa de mão dada,
validar a sua sexualidade através de um outro, romântica e sexualmente. Ser LGBTQIAPN+, é também passar a vida questionando outras coisas. É sobre expressão, é sobre bullying, é sobre se sentir excluída, é sobre ter medo de acessar determinados lugares, é sobre não ter acesso, muitas vezes, a uma família tradicional e a esse acolhimento que a gente espera de uma família tradicional. Então, por isso, essa série até pode desagradar alguns fãs de BL, que esperam aquela coisa meio óbvia de dois homens se pegando na tela. Pá, pronto, representou. Dois homens se pegaram, representou. A representatividade nessa tela, ela parece vir desses questionamentos que até parecem paralelos na vida de uma pessoa LGBTQIAPN+, mas na verdade eles são bem centrais. Principalmente, né, quando a gente ali é muito novo e depois que a gente fica adulto ali, chegando perto dos 30. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, dessa análise, dessa crítica de Soulmate, Alma Gêmea. O drama tá disponível na Netflix. E boa notícia, além dele estar disponível, né, legendado, ele também foi dublado em uma variedade muito grande de línguas, diga-se de passagem. Isso é ótimo para ampliar o acesso da série, então fica aí a dica, vão assistir Soulmate se vocês ainda não assistiram. E se você gostou desse vídeo, se inscreve, comenta aí o que você achou tanto dessa reflexão sobre família, sobre o que você achou da série também. Não se esquece de curtir o vídeo. E se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes sociais, é @just_julies. Vou deixar aqui na descrição também para vocês poderem clicar. E é isso. Tchau!